Muitas vezes Deus, Ele fala conosco. Ele fala de um modo bem objetivo e também de uma forma poderosa ao nosso coração. E assim começamos a entender perfeitamente a sua vontade para o nosso viver. A princípio, as palavras do Senhor nos animam. Muitas vezes essas palavras são palavras que de fato nos incentivam. E de repente temos aquela sensação de que uma grande porta vai se abrir. No entanto, à medida que vamos dando os passos em obediência a todas as orientações do Senhor, começamos a perceber o tamanho do desafio. E aí, muitas vezes, que desanimamos. É aí que muitas vezes nos sentimos desencorajados. E certos sentimentos começam então a inundar o nosso coração. E lá no íntimo do nosso ser começamos a dizer: não vou conseguir. Sou pequeno e fraco. Enfim, não tenho condições. Mas o mesmo Deus que falou conosco no início, Ele jamais desiste de nós. E Ele continua a insistir. Ele continua nos orientando. Ele continua nos desafiando. Vejamos, por exemplo, a experiência do profeta Jeremias. Deus o tinha chamado para ser profeta entre as nações. O desafio era grandioso. O desafio era maravilhoso. Mas como foi que Jeremias se sentiu? Ele se sentiu pequeno. Ele se sentiu limitado. Vejamos o que ele disse em Jeremias capítulo 1, versículo 6. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Basicamente, Jeremias estava dizendo: eu não tenho a devida experiência. Basicamente, Jeremias estava reconhecendo a sua fraqueza, a sua limitação. E é o que muitas vezes também eu e você fazemos diante do chamado do Senhor. Deus nos dá uma orientação, Deus nos dá um chamado e nos sentimos pequenos e limitados. A razão disso é porque começamos a olhar para nós mesmos e deixamos de pensar nas promessas do Senhor. E deixamos de considerar o poder de Deus. Enfim, deixamos de considerar tudo aquilo que Deus pode fazer em nosso viver. Abrindo o coração. E hoje o grande desafio é estarmos reconhecendo que Deus, de fato, Ele pode confirmar todos os seus propósitos em nosso viver. A questão não é se temos condições para isso ou não. A questão não se encontra em nossa própria experiência ou em nossa própria habilidade. A questão é a bênção do Senhor. Ou ainda a questão é o poder de Deus sobre nós. Jeremias também se sentia pequeno e limitado. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas como disse, Deus não desiste de nós. Ele fala conosco e Ele continua agindo. Ele continua trabalhando.
E por isso vemos aqui Deus insistindo com Jeremias. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Aqui vemos que Deus não desistiu de Jeremias. Deus estava dizendo, em outras palavras, Jeremias, eu sou contigo. Portanto, se você também muitas vezes se sente limitado e fraco, reconheça isso. Entenda isso. Deus não desiste de você. Ele vai continuar te orientando, Ele vai continuar te instruindo, Ele vai continuar te abençoando. Ele vai continuar te capacitando. Particularmente, não sei quais são os seus sentimentos em relação ao desafio que Deus tem para a sua vida. Particularmente, não sei o que você pensa, o que você sente diante do chamado de Deus. Mas eu posso te dizer isso. Deus é com você sempre. Abra o seu coração. Deixe Deus falar sempre. Deixe Deus te ensinar. Deixe Deus te instruir. E Jeremias foi usado por Deus poderosamente. E Deus também quer nos usar para o seu louvor, honra e glória. Abrindo o coração. Esse é o desafio de hoje. Deus é por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos sustente sempre, no nome santo e glorioso de Cristo Jesus. Amém e amém.